um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7h01. Hoje, 25 de abril de 2026. É com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e que são filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª URE, União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema O Óbolo da Viúva. Conheça as nossas redes sociais Hora Espírita Chapecó, no Facebook, YouTube, Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. Então, os programas do Hora Espírita Chapecó também estão disponíveis em áudio nas plataformas streaming do Spotify e Deezer. Na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos, o Michel e o Rafael, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, tudo certo, Michel? Bom dia, amigos, a gente tem um bom programa. Ok, bom dia, tudo bem, Rafael? Bom dia, Mauri, bom dia, Michel, bom dia ao Carlos e a todos que nos acompanham. O nosso bom dia, então, também é o operador da rádio, aqui o Carlos, que nos assessora. Eu sou o Mauri Tadeu e também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar, então, nosso agradecimento àqueles que contribuem para que este programa possa ir ao ar todas as semanas. Aos nossos amigos que colaboram de forma anônima e aos nossos parceiros, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon, ao qual pedimos licença para ouvirmos os seus recados. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. 7h05. Estamos apresentando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó FM e o tema de hoje é O Óbolo da Viúva. No Evangelho de Marcos 12, 41-44 e em Lucas 21, 1-4, sob o título A Verdadeira Atitude Religiosa, temos a seguinte mensagem: Jesus estava diante do tesouro do templo
e olhava a multidão que depositava ali suas ofertas. Viu pessoas ricas que depositavam muitas moedas. Viu também uma viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas. Então, Jesus chamou os discípulos e disse: eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros que depositaram moeda no tesouro, porque todos depositaram do que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Muitas vezes medimos então nossa caridade pelo valor do que sobra, mas Jesus nos ensinou a olhar para o que o coração entrega. À luz da doutrina espírita, hoje então vamos entender o verdadeiro valor de uma ação, que não reside na moeda, mas na intenção e no sacrifício pessoal. E é claro que nós vamos nos questionar o que temos dado para o mundo, o que sobra ou o que nos faz falta. Então, fique conosco, pois hoje falaremos, baseado na parábola do óbolo da viúva, de como doar com a alma sob a luz da doutrina espírita. Para começarmos, Michel, por que Jesus afirmou que a viúva deu mais do que todos os ricos? Seu valor monetário era ínfimo. Então, inicialmente, essa passagem para nós espíritas está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fica o convite a todos os amigos estudarem, porque é bastante interessante, principalmente como a gente lida com o dinheiro, como a gente faz para auxiliar e amparar. Então, o que aconteceu? Ela deu do seu sacrifício pessoal, daquilo que lhe faria falta, enquanto os outros doaram daquilo que eles tinham em abundância. E não faria falta para eles. Então, muitas vezes, era apenas um gesto automático, um cumprimento de um costume que aquele povo tinha. Mas ela não. E aqui cabe um importante contexto da época. A viúva, naquela sociedade, muitas vezes, precisava de um amparo, da família ou da própria comunidade. Ou seja, ela mesma era alguém que precisava de ajuda. E mesmo assim, ela parou, refletiu e decidiu dividir o pouco que tinha com o próximo. Ela deu porque gostaria de compartilhar aquilo com as pessoas. E isso nos faz pensar na nossa vida hoje, no nosso cotidiano, né? O André Trigueiro, na palestra do 3º Congresso Espírita Brasileiro, ele faz uma colocação bastante interessante. Ele diz que muitas vezes quando acontece aqueles desabamentos no Rio de Janeiro, e principalmente nos lugares mais pobres do Rio que acontece, muitas pessoas ficam sem teto. E aqueles outros irmãos, às vezes que não são abalados por aquilo, abrem suas portas e acolhem aquelas famílias. Ou seja, aquelas pessoas que têm tão pouco, mesmo assim, sem esperar nada em troca, acolhem aqueles irmãos. Porque a gente tem um pouco disso dentro de nós, de olhar para o nosso semelhante e dizer, poxa, podia ser eu, podia ser meu familiar, podia ser minha família que estava precisando daquela coisa. Então, mesmo aquelas pessoas que têm quase nada, elas dividem o pouco que têm, mostrando que aquilo não é algo específico de um povo, mas sim um pouco que está no nosso DNA divino, né? De compartilhar as coisas. Então, esse gesto silencioso, sem ostentação, traduz exatamente o espírito do óbolo da viúva. Porque o valor não está no quanto se dá, mas no quanto aquilo representa para quem doa. Então o Espiritismo nos lembra algo muito importante. Não basta apenas nós evitarmos o mal. É necessário nós fazermos o bem dentro das nossas possibilidades. E mais, não existe ninguém que não possa fazer o bem. Todos nós, em qualquer situação da vida, temos sempre uma oportunidade de ajudar, de ser útil, de estender a mão ao próximo. Porque, meus irmãos, independente de termos recursos, materiais ou não, todos temos algo a oferecer. Uma palavra, um gesto, a nossa presença. E muitas vezes isso vale muito mais do que qualquer valor material. Na balança da justiça divina, então, não pesa o tamanho da doação. Pesa o esforço, o desprendimento, o amor que colocamos nela. Os ricos deram do que sobrava, a viúva deu do que lhe faria falta. E confiou na providência divina. E Kardec também nos ensina que a verdadeira caridade é aquela que vai algo de nós. E aí a gente não perde nada, mas se multiplica aquilo. Porque quem tem pouco e ainda se divide,
dá muito mais do que imagina. É importante, né, a gente salientar isso que o Michel comentou, primeiro, da fé dela, né? Da fé na providência divina, sabendo que ela poderia ter a falta daquilo que ela estava beneficiando. Então, a gente vê que a intenção, o bem pelo bem, né, fazer aquilo que ela muitas vezes se colocou no lugar de alguém que estava precisando, sabendo que ela talvez era uma das mais necessitadas, né? Então, lembrando do ensinamento de Jesus, né, que nos diz, né, fazer ao outro o que gostaria que nos fosse feito, é justamente esse exemplo que o Michel trouxe, né? Às vezes nessas catástrofes, nessas condições, às vezes em que desperta ali esse sentimento que todos nós temos, né, da caridade, né? E a gente sempre fala que a caridade material, ela é o primeiro passo, ela é importante para nossa condição ainda e de auxiliar, mas também existe uma outra caridade que no Espiritismo a gente chama de caridade moral, que é essa doação, né, de que todos podemos fazer, né? São as condições de uma escuta, né, de uma palavra amiga, né, algo que todos nós podemos fazer, independente da nossa condição, né? Isso a gente pode salientar. Muito bem. E, Rafael, tendo em consideração que o Espiritismo afirma, então, que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, na consciência de cada um. Ou seja, se Deus não é mais um juiz assim, que fica punitivo, como é que as nossas ações, então, são registradas e pesadas se não é o Deus que está ali julgando exatamente? Porque tem que explicar essa parte também, né? E justamente isso que o Espiritismo veio e deixou essa condição de a gente entender que não é um Deus que está lá sentado num trono lá, né, que a gente chama o Deus antropomórfico, né, que é a condição do homem, do velhinho de barba branca que vai lá e fica julgando os nossos comportamentos, os nossos atos. Então, a gente entende que nós somos responsáveis por nós mesmos, né? E uma das questões que Kardec faz aos espíritos, né, que o auxiliam e, na verdade, nos dão a condição da codificação, a pergunta é dizer, onde está escrito as leis de Deus, né? E essas leis de Deus estão escritas, assim como eles respondem, na nossa consciência. Ou seja, cada um de nós carrega consigo esse germe das leis que estão ali. E nós podemos fazer uma autoanálise, qualquer um de nós, na condição de que nós mesmos nos cobramos nos nossos erros de caminho, digamos assim, né? É a nossa consciência que direciona a nós para o caminho do bem. Ou seja, quando Jesus lá nos disse a cada um segundo as suas obras, é justamente pela condição que nós lá, quando fomos criados, temos um dos atributos que é o livre-arbítrio, nós temos a oportunidade de escolher esses caminhos. E quando esses caminhos não estão condizentes com essas leis que são perfeitas, que são imutáveis, o que acontece? É essa consciência que nos cobra. Então, não vai haver um julgamento externo, né? Não vai, depois, vamos dizer assim, que a gente desencarnar, um julgamento, né, de um tribunal externo que vai julgar o nosso comportamento, os nossos atos. É nós mesmos que vamos fazer essa autoanálise. E essa autoanálise a gente já pode fazer agora, porque nós já temos essa consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Por mais que muitas vezes a gente, né, fique equivocado pelas nossas escolhas, a gente pode sempre recomeçar, né? E essa é uma condição muito importante, recomeçar. Então, o registro destas nossas ações será feito pelaquilo que nós mesmos vamos ter a capacidade de autoanalisar-se. Veja que
de acordo com a nossa capacidade, ou seja, o que a gente já conhece, Deus vai medir se a gente já podia fazer melhor ou pior. Então é cada um. Então a medida é mais ou menos como quando acontece aqui na nossa terra, no Código Penal, tem uma dosimetria da pena. Aí você analisa o agente, né? Quanto ele conhecia, como foi a circunstância que aconteceram, porque isso também pesa, né? A pessoa estava em estado de necessidade quando cometeu o erro, não estava. Então tudo isso é pesado na questão divina. E aí, ao contrário do que a gente também imagina que Deus já vai punir diretamente, primeiro ele espera que a gente se reforme, a gente reflita sobre aquilo, e aí diga, não, reconheço que errei. Aí vem o segundo passo, que a gente vai ter que se arrepender daquilo. Não, agora eu me arrependo daquilo. E aí depois, pode ser até que demore um pouquinho, para a gente fazer o ressarcimento daquilo. Então são 3 etapas para essa questão do julgamento, que nós mesmos vamos fazer, ou a vida vai apresentar para nós. Porque não existe nenhuma atitude nossa que não tenha um resultado, né? O ditado popular diz que quem planta vento, colhe tempestade, né? Mas nós espíritas diz que a colheita é livre, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se hoje, muitas vezes na nossa vida, a gente tem tido coisas ruins acontecendo, provavelmente é porque a gente não teve uma boa plantio anterior. Mas cabe nós agora ir aos pouquinhos mudando, refletindo, às vezes até alterando nossa visão de mundo para conseguir ter melhores condutas para frente. Porque sempre é possível, como o Rafa fala, né, a gente se modificar, se melhorar. Então, principalmente quando a gente se coloca no bem, né? O André Luiz tem uma história que muitas vezes, quando as cobranças divinas, né, vêm, quando a gente não está conseguindo melhorar, e vê que a gente já está partindo para o bem, já está buscando o esforço, às vezes fica uma moratória. Eles esperam um pouquinho para a cobrança aquilo, para ver se a gente já vai conseguir por nós mesmos, né, pelo amor, cobrindo uma multidão de pecados, como dizia lá Jesus na sua época. O Rafael, não sei se quer falar. Isso, e eu queria, até para a gente tirar um pouquinho dessa questão, né, do pagar, né, do punitivo. Primeiro, se a gente for analisar, a misericórdia divina para conosco é muito grande, né? E esse caráter da nossa consciência é sempre no sentido educativo, né? Ele nunca, a gente tem que pensar que é no punitivo, né? Que a gente tem, às vezes, a condição de achar que essa justiça divina vai nos cobrar. Ela cobra, de certa forma, mas é assim, como o Michel disse, né? Existem os atenuantes e os agravantes. Mas a misericórdia é muito maior do que talvez a gente imagine pelos atos que a gente comete. Então, tem aquela frase que a gente fala muito no Espiritismo, né? Se a gente não aprende no amor, a gente vai aprender na dor. Que é justamente o reflexo dessa justiça divina que vai nos colocando no lugar daquilo que a gente tem que, na verdade, realizar, que é o progresso. Ninguém consegue, até a gente consegue ficar estagnado, digamos assim, mas vai ser mais cedo ou mais tarde, uma condição que nós vamos ter que avançar. E um dos mecanismos da justiça divina para que a gente avance é justamente a dor. Quando a gente às vezes é renitente, quando a gente às vezes se acostuma com aquele mal ou, né, fica persistindo numa condição que não é favorável para esse nosso crescimento. Então é justamente a dor que vem, né? E às vezes a gente diz assim, quando às vezes a gente está muito parado naquela condição, a dor não está sendo suficiente para que a gente mude essa direção. Então, ninguém quer a dor, né? De fato, ninguém veio aqui para sofrer, ninguém veio aqui para pagar nada. Mas a gente vem aqui para se reeducar e se redirecionar no caminho do bem. Muito bem. 7h19. Muito obrigado a você que nos acompanha, dando bom dia a Lia, o Jair, a Jéssica, a Geuci, a Marisa. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Michel, como praticar o óbolo da viúva quando não temos recursos financeiros? Quais são, então, as moedas do espírito? A gente costuma sempre falar, né? Porque eu vou ganhar em tal prêmio, vou ganhar na loteria, daí eu vou praticar a caridade, né? Às vezes até é um senso comum isso, né? Dizendo, não, Deus, se o Senhor me permitir ganhar na loteria, mas não é isso que importa, né? Jesus nos mostra exatamente que é o contrário. As moedas do Espírito, elas não são materiais. É a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas,
aquilo que no Livro dos Espíritos ensina como seria a verdadeira caridade e como ensinava Jesus. E o mais legal disso, que ao contrário da matéria, essas moedas elas não diminuem quando a gente dá para o nosso próximo. Elas vão multiplicando, vão formando uma verdadeira corrente do bem, que as pessoas às vezes se incentivam com aquela nossa conduta e vão replicando aquilo para outras pessoas. Então, dar o óbolo hoje é ouvir com atenção a pessoa que está com um problema, a criança curiosa do mundo, às vezes que nos pergunta exaustivamente os porquês das coisas, o idoso que repete algumas histórias, às vezes, quando chega numa idade mais avançada, a gente pacientemente escuta ele, perdoar as ofensas que a gente recebe, às vezes o mau humor de um familiar nosso, de um companheiro de trabalho, dos nossos amigos, às vezes estão passando dificuldade e ficam repetindo, às vezes, aquelas situações. A paciência no trânsito hoje, quando a gente está explicando ou inspirando alguém em uma fila, numa consulta, né? Ter paciência, que às vezes com os atendentes públicos, às vezes a gente está lá querendo exigir as coisas e fala de maneira ríspida com as pessoas. Incentivar alguém a olhar um outro ponto quando está enfrentando uma dificuldade, um problema. Oferecendo um tempo de qualidade às pessoas que convivem conosco. Aquela questão da atenção total, né? De a gente, quando chega em casa, não ficar lá grudado no nosso mundinho próprio dos aparelhos eletrônicos e olhar para o nosso semelhante, escutar ele, né? Ver que ele está sendo ouvido, valorizar aquilo que ele faz. Muitas vezes, às vezes ele passa o dia inteiro lá cuidando da nossa residência, daí quando a gente chega, né? Nós homens, às vezes a gente chega em casa, quero ficar no meu mundinho lá, né? Vou lá pro meu canto. Às vezes não, a gente precisa, às vezes, dar ouvido pro nosso filho, pra nossa esposa, para os familiares que estão na nossa coisa. Talvez também seja uma das moedas mais valiosas que temos, que é o tempo. Porque o tempo, depois a gente dá, não tem como a gente voltar atrás, né? Então, o Espiritismo, ele valoriza isso, né? Que a verdadeira oferenda não está mais fora de nós, mas aquilo que está dentro. O sacrifício hoje não é de coisas materiais, é do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, dar o óbolo do Espírito não custa dinheiro, custa esforço. Eu estava pensando aqui, depois da primeira questão, que foi o que Jesus fez, né? Jesus não deixou nada de material para nós, né? Mas doou o seu tempo, estava lá junto com eles, né? As pessoas eram pescadores, seus discípulos iam lá pescar com elas. Naquele cotidiano, ele aplicava os ensinos, né? As pessoas moravam no campo, qual que eram os exemplos que ele dava? Era do que eles viviam no cotidiano para ficar firme aquele aprendizado para eles. Então, mais ou menos o que Jesus fez, né? Conviveu, esperou, teve paciência, silenciou quando não podia falar muita coisa, né? Disse, olha, esperem um pouquinho que vocês vão ter que evoluir em tal coisa. Então, é um pouquinho do que seguir os passos do Cristo. E Jesus entendia a caridade, né, como em 3 aspectos, que a gente vê que todo mundo pode executar, todo mundo pode fazer. Que é a benevolência para com todos, a indulgência perante as imperfeições alheias e o perdão. Então, se a gente vê, né, o foco disso que envolve, né, e que todo mundo pode, na verdade, estar fazendo, né, doando o seu tempo, doando aquilo que não precisa de recurso nenhum, já está sendo cumprido, né, o óbolo, né, como a viúva e Jesus nos dá o exemplo, né, que ela estava fazendo. É só para esclarecer, então, o óbolo é uma moeda antiga, né? Então, o óbolo, hoje, ele também pode ser colocado como uma contribuição, né? Como a nossa participação, né? Nossa oferta, oferenda, ou como você quiser, né? Então, dentro do contexto é esse. Só voltando um pouquinho, sim, quando tu falastes que a viúva era uma pessoa que realmente carecia de ajuda do governo, né? Na época, esclarecido até pelo Jorge, palestrante Elahad, ele diz lá claramente que a viúva, se não contraísse núpcias com um irmão, né, do falecido, e não tivesse um filho, digamos, em idade de trabalho, ela e os filhos perderiam o direito da casa, né? O governo ficava com a casa, é isso. E aí, então, ela seria, digamos assim, colocada à rua, mas auxiliada com uma chamada bolsa lá, sei lá, para se manter. E quando ela não tinha necessidade, o Jorge Elahad coloca bem claro isso, ela não tinha nenhuma obrigação, ela era desobrigada pelo governo, né, sinédrio, de dar contribuição para o tesouro, né? Então, tesouro que seria a contribuição no templo de Jerusalém, correto?
Então, ela foi lá. E você, Rafael, levantou uma coisa interessante. Essa, que de pobre, ela só era pobre, não era pobrezinha. Tanto que algumas traduções bíblicas e mesmo no Evangelho está escrito pobre viúva. Não, ninguém é uma pobre viúva, ela não é uma pobrezinha. Quando nós colocamos na frente a palavra pobre, está dizendo que ela é uma coitada. E na verdade não é. Ela era só pobre materialmente, porque ela era evoluída moralmente, você colocou muito bem, ela não tinha obrigação, mas ela tinha o sentimento de que a lei divina estava escrito dentro dela, e isso era maior que ela, e ela tinha fé. Então, de coitadinha, ela não tinha nada, porque ela sabia o que estava fazendo, né? Ela sabia o verdadeiro sentido da caridade, do seu sentimento e de tudo aquilo que ela estava fazendo. Tanto que Jesus trouxe para nós uma nova realidade. Qual foi? Aqui o sentimento é mais importante do que a ação que você está fazendo. Muita gente pode fazer uma ação sem sentimento, né? Mas a pessoa que faz com sentimento uma ação, aí é que está o verdadeiro óbolo, a contribuição, a sua oferenda, que é sim aceita. No caso, na época se dizia a Deus, hoje a gente sabe, não é só a Deus, é a você, ao universo, ao teu próximo, né? É a tua condição de crescimento, como você salientou, né, Michel? E a gente tem que lembrar também que nós, o povo brasileiro, apesar de muitas pessoas criticarem nós enquanto sociedade, nós somos um dos povos que mais pratica essa questão de se doar um tempo livre às pessoas. Às vezes uma aula, às vezes no auxílio mesmo nas entidades religiosas, né? Muitas pessoas se formam lá para fazer, né? Nós lá dentro do BZ, a gente tem lá o auxílio às mãezinhas carentes, né? A gente faz lá, ajuda no enxoval, a questão das fraldas, né? O preparo. Muitas outras entidades fazem questão de doação de cestas básicas, né? De assistir, de dar um curso, às vezes, né? Então, existem inúmeras entidades que fazem esse papel e muitas vezes de maneira silenciosa, né? O Brasil, acredito hoje, não está numa situação muito pior, porque existem muitas entidades e muitos grupos de pessoas que se associam para ajudar o seu semelhante. Praticando aquilo, né, que nós, o país que mais tem cristãos no mundo, Jesus ensina, né? A gente faz isso na prática, assim, é um motivo de nós nos orgulharmos, né, enquanto sociedade. Aí tu me coloca na obrigação de falar também que como essa passagem no capítulo 13, ela está inserida junto com outras informações muito importantes. Uma delas é o que tu falaste agora, tu não disse a frase, mas tu falou de maneira silenciosa. Significa, lá no capítulo 13 tem, não deixeis que a sua mão esquerda saiba o que a direita faz, né? Então, a maneira silenciosa como você dá, né? A maneira como você vai dar o pão a alguém faz a grande diferença. Você não chega só, tó, e se arranca, você diz, ó, tó, eu te acolho, dê um sorriso. É diferente, né? Você colocou bem. Então, a maneira silenciosa, que também a Jesus salienta, que a viúva não foi lá para fazer alarde como todos os outros, né? Jogava as moedas com um monte fazendo barulho dentro daquelas, vamos chamar cofres, ou seja lá o que fosse. Ela não, foi lá silenciosamente, colocou, Rafael. E, Mauri, acho que é importante pegar até um gancho que tu comenta antes, que essa viúva, ela não tinha a obrigação de estar fazendo aquilo que ela estava fazendo. Então, a gente vê que ela estava se doando com sentimento, com a fé na providência divina, até pelo auxílio que ela tinha no governo, do governo na época lá, né, da condição que ela se apresentava perante o período histórico. Exato. E a partir dali, o que a gente pode tirar a lição disso? Eu acho que é fundamental. Ela não está se colocando numa condição de vítima. Nunca. Olha só como é importante hoje, né? Tipo assim, porque no Espiritismo a gente aprende que a gente tem a prova da riqueza, que é muito difícil, e tem também a prova da pobreza,
né? Que são condições que o espírito entende que tem que aprender com aquelas situações. Então ela poderia estar se colocando na condição de vítima e não, na verdade, não auxiliar em nada. Então a gente vê que às vezes, e é o mal da nossa sociedade, né, do nosso estágio evolutivo, a questão do nosso orgulho, do nosso egoísmo ainda é muito presente. Então ela poderia se colocar naquela situação de vítima ali e dizer assim, não, eu não preciso auxiliar, eu não tenho condição mesmo, eu estou, entre aspas, assim, sofrendo uma situação difícil, né? E simplesmente lavar as mãos, né? Dizer assim, eu não preciso fazer isso. Então aí a gente vê que ela supera aquela condição dela e consegue enfrentar a situação que está se apresentando no momento, se doando, dando, né, aquilo que o sentimento dela, na verdade, está, colocando para que ela faça. Então isso é importante a gente dizer, porque assim, muitas das vezes das condições que as pessoas se encontram, elas se põem na condição de vítima e esquecem que elas têm, né, uma condição de evolução ali e enfrentam muitas vezes aquela situação se revoltando, mas outras totalmente oposta a isso, enfrentando aquela situação, podendo doar às vezes o pouco que elas têm e justamente se transformando como espíritos. Nossa, tu pegou um gancho muito, muito interessante, né? Porque a maioria, você falou aí, Michel, espera ganhar na loteria para daí dizer que vai ajudar, né? E ela lá na época, mesmo sendo uma pessoa desobrigada a fazer a contribuição, fez mesmo com a pobreza financeira. Por isso é importante, eu gosto de salientar, jamais fale que ela era uma pobre viúva. Ela era uma viúva pobre, mas era muito evoluída moralmente. Muito, né? Já estava com o chip atualizado com os dias de hoje, com o pensamento de Jesus, com o que o Espiritismo está apregoando, né? Porque Jesus veio trazer ele modificou, né? Antigamente as oferendas eram de sangue, né? Lembra antigamente, né? Depois veio para moedas. E Jesus já disse, não, é sentimento. O que você faz? Você faz por obrigação? Ou com um sentimento de amor pelo que tu está fazendo? Essa é a grande diferença. Muito bem colocado, por favor. 7h33. O nosso abraço aí, quem nos acompanha, né? Então, a gente já falou ali alguns nomes. Agora, então, nós temos a Carla Regina e o meu amigo Bento Zanoni, nosso amigo. Muito obrigado pela companhia de vocês, né? Vamos dar sequência, então. Eu gostei do BIP, né? Benevolência, tanto o Michel como o Rafael citaram. BIP, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, quem quer me ajudar? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias, e o perdão, que é o suprassumo, né? Suprassumo. Rafael, vamos ver essa, porque para a maioria é mais fácil dar o supérfluo, tanto material geralmente, né? Do que abrir mão do que faz falta, que o Michel lhe citou, que seria o tempo. Ninguém tem tempo, né? Então, por que isso? Falando da questão material, a gente pode até considerar, né, que mesmo que a pessoa tá doando o supérfluo, né, e a gente sempre fala que a caridade material, ela por ser mais visível, né, e ser material mesmo, ela é importante, certo. Extremamente importante. Uhum. Então, mesmo que a pessoa esteja dando o supérfluo, que continue, que doe, porque sabe que essa roda que muita gente precisa, digamos assim, é extremamente necessário. Então, mesmo que seja o supérfluo, que doe. Mas a questão de doar aquilo que nos poderia faltar, aí já
é bem mais profundo, né? É o exemplo prático daquilo que a gente está falando aqui, que é o óbolo da viúva, né? Aquela moeda extrema que poderia faltar necessidade, né, no dia a dia dela, e ela vai lá e doa. E no caso, doou, pela narração, doou, né? deu tudo que tinha, né? Isso. Jesus Então, disse isso. E é justamente essa nossa questão ainda muito egoísta, muito material, muito apegada, digamos assim, às coisas materiais, né? E aí a gente não pode nem entrar no ponto da questão do tempo, como o Michel mesmo disse, né? Da questão do amor, do sentimento. A gente ainda é muito egoísta. E esse egoísmo que fez parte, digamos assim, nessa nossa evolução, que tem até aquela questão lá, ainda primitivos, lá, aquele estado de conservação, que ele foi importante. Mas hoje, o nosso objetivo é nos despojar desse egoísmo ainda, que acaba trazendo que a gente fique, de certa forma, com uma casca, digamos assim, que às vezes nos trava para poder fazer essa caridade que é tanto necessária, né? Mesmo na condição material, mas principalmente na questão moral, né? Então a gente, quando entra na questão de doar aquilo que nos pode faltar, é muito mais profundo. E tem outro ponto que a gente tem que entender: ninguém vai doar aquilo que não tem, quando a gente fala da questão material, principalmente moral. Então, como que você vai doar algo Paciência. de virtudes, né, que a gente tem, de paciência, a própria benevolência? Então, a gente entra num outro ponto que primeiro a gente tem que fazer a transformação individual, buscar essa nossa melhora, né? Quando a gente fala, né, no Espiritismo da reforma íntima, é principalmente fazer ter esse olhar para si mesmo, das mudanças diárias, das pequenas coisas que a gente pode se conhecer e ir melhorando aos poucos para a gente poder doar, né? Porque a gente só vai fazer muitas vezes um trabalho voluntário, que a gente, né, exerce a caridade, quando a gente já está desperto para aquilo ali. Que pode ver, a maioria das pessoas ainda leva para o lado egoísta de que seu trabalho eu tenho que ganhar alguma coisa, né? Então a gente entende que o trabalho remunerado ele é extremamente importante, mas quem já faz um trabalho voluntário é porque já tem algo a mais, já está, digamos assim, doando aquilo que a gente sabe que o tempo é o mais importante, que pode estar faltando. Então é um processo lento, mas muito importante, e que todos nós iremos chegar ao ponto de que a gente vá sim doar aquilo que nos pode faltar. Veja que Deus, silenciosamente, ele tenta nos ensinar essa questão, né? Quando a gente tem um filho, a gente não mede esforços. Quando ele está lá criancinha, a gente sabe, vai ter que acordar cedo, vai ter que trocar uma fralda, às vezes vai ter que levar ele no hospital, tem que acompanhar ele lá para ensinar as coisas no colégio. E também quando nossos pais chegam na idade, né, de uma idade mais avançada, também a gente vai ter que tirar o tempo para ir lá cuidar deles, porque eles também não mediram esforços lá. Eles não ficaram contabilizando, não, ó, essa noite fiquei tantas horas sem dormir, depois eu vou cobrar do meu filho. Não, eles fizeram isso sem esperar nada em troca, né? Então Deus também, nessa situação dos momentos diferentes que a gente tem na nossa vida, também tem isso, né? Quantas vezes as pessoas, às vezes, para passar num concurso ou para melhorar no trabalho, não fica lá horas e horas virando a noite, né? Para depois alcançar algo mais para frente. Então, um pouquinho também do que a vida própria vai tentando nos ensinar, né? Mas muitas vezes a gente fica teimoso e fica, às vezes, deixando problema, né? Então, principalmente a pessoa, às vezes, que é uma pessoa que fica em casa, aquele carinho de deixar a casa bonita, bem ajeitada, e às vezes fazer uma comida que a pessoa que está trabalhando gosta, aquilo também é uma forma de caridade, né? Dar um mimo, um agrado para aquelas pessoas, tornar um ambiente agradável para as outras pessoas, né? Quantas vezes, lá na casa espírita, por exemplo, a gente chega lá, tá tudo limpo, alguém fez aquilo, né? Às vezes a gente nem conhece a pessoa que faz as limpezas lá, às vezes são várias pessoas que fazem, né? Às vezes nosso ambiente de trabalho, né? Quantas pessoas às vezes arrumam tudo aquilo, né? Silenciosamente, né? E às vezes a gente não valoriza isso, né? Eu recebi uma lição importante, primeira vez que fui auxiliar num grupo de estudo de jovens, a gente estava conversando sobre a questão da caridade, e um jovem falou bem assim: não, a gente sabe que a gente tem que doar as coisas, mas é muito difícil a gente tirar algo que a gente gosta e dar para o nosso semelhante, né? A gente tiver uma pessoa em situação de rua, a gente tirar aquele casaco nosso preferido e dizer: olha, toma aqui, tu tá passando frio, eu tenho vários casacos em casa.
Então a nossa caridade ela tem um limite ainda, né? A gente não Nossa. chegou nesse nível, né, de se doar totalmente, né? Bem como o Rafael colocou. Então a gente tem ainda, mesmo a gente já sabendo que precisa, mesmo a gente sabendo da importância de a gente auxiliar o outro, a gente ainda tem essa limitação, essa trava que a gente vai precisar evoluir bastante ainda para chegar nesse ponto. São várias coisas, o Rafael, só complementando. A caridade, então, material, que seria o supérfluo que você tem, que você pode, né? Versus a caridade moral, que são as virtudes que às vezes a gente acha que tem e não as tem, né? Há mais de 40 anos atrás, quando eu entrei, conheci a doutrina espírita, um palestrante lá disse, porque a caridade moral é a mais difícil. Claro, me questionei, digo, esse cara está falando o quê? Como isso? Né? A gente não tinha recursos e achava que para doar qualquer coisa material era muito difícil, né? Mas achava que, não, a caridade moral nem se sabia na época. O que era uma caridade moral, cara? Então, há 40 e poucos anos atrás, quando alguém já conhecia tudo isso, eu não conhecia nada. E se não tiver o acompanhamento, o estudo, o entendimento, o aprendizado, você diz, esses caras estão falando bobagem. Bobagem ali não tem, né? Então, é muito importante você, e o Espiritismo diz, a caridade moral é muito, muito, muito mais difícil de fazer do que a caridade material, correto? Porque ela iguala. A caridade moral iguala a condição de todos nós que praticam. Né? Ninguém, independente da condição financeira, né, material, religiosa, qualquer condição que nos diferencie, quando a gente fala em caridade moral, ela é uma régua que todos nós podemos executar. Vamos pensar assim, às vezes, na condição que a gente falou das provas, né, da riqueza e da pobreza. Aquele lá que é o exemplo da viúva que a gente está tendo, tem uma condição material extremamente, né, pequena, e está doando a questão moral, que é daquilo que ela tem, do coração, do sentimento, das virtudes que ela pode exercer. Então a gente vê que quando a gente fala em caridade moral, é o que todos nós podemos exercer. Eu lembrei de um exemplo que um palestrante fala que um ator, num programa de TV, ele se fantasiou de mendigo e foi pedir assim na porta de um restaurante o alimento para as pessoas, né? E todo mundo expulsou ele, coisa. Aí ele se desfantasiou, colocou uma roupa normal e comprou um alimento e deu para uma pessoa que vivia em necessidade. E aí ele voltou, se vestiu de novo e sentou perto dessa pessoa que recebeu esse prato e estava em necessidade e ficou olhando para a coisa. E aí o rapaz comeu um pouquinho, pegou lá e deu tudo o que ele tinha, daquilo que ele recebeu, pro outro. Disse, toma. Por quê? Porque provavelmente ele sabia, poxa, eu passo fome. Eu sei o que é essa situação. Então, se meu irmão tá assim, eu não vou medir esforço, dizer, não, pega aqui um pedacinho. Não, pegou e deu tudo. Não pediu, escolhe o que tu gosta. Então, você vê que mesmo a pessoa em situação, né? Então, às vezes é isso, né? Às vezes nos falta essa sensibilidade de olhar pro próximo e dizer, não, esse aqui também tá Porque precisando. a gente acha que nunca vai, talvez, passar daquela situação. E às vezes a gente tem situações pra gente aprender, né? Então, que a gente não tenha que estar naquele limite, né, de dificuldade para aprender que a gente tem que fazer a nossa parte. Tu colocou, Michel, também uma coisa importante da pessoa ser um voluntário numa casa espírita, ou seja, aonde for uma instituição, né, que faça caridade, etc. E tem acho que foi o Divaldo, se eu não me engano, que contou que num centro espírita, uma pessoa que dava um copinho d'água na entrada, um dia estava muito cansada e quase não ia, mas fez um esforço e foi. E como ela era muito atenciosa, ela atendia todos com um sorriso, com uma palavra amiga, naquele dia, uma pessoa em desespero foi intuída, talvez pelo bom anjo da guarda dele, a essa casa. E foi atendida na porta por essa pessoa que lhe deu, então, o copo d'água, um olhar singelo, né, um sorriso, aquele acolhimento fraterno, né? Quando essa pessoa viu
essa atitude daquela, e notou que ela estava cansada né, do trabalho, ela mudou a atitude do pensamento que ela tinha de desistir da vida dela naquele dia. Ou seja, mais importante do que um palestrante, mais importante do que quem estava lá, foi essa pessoa que deu o copo d'água. Muito bem, 7h45, você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó, FM 100.1, com o tema O Óbolo da Viúva. Convite é que você conheça nossas redes sociais. Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube, Instagram. Encontra lá todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região, e poderá ver os temas até dos próximos programas. Os programas do Hora Espírita Chapecó também estão disponíveis em áudio, né, nas plataformas streaming do Spotify e Deezer. É só procurar por Hora Espírita Chapecó. Patrocinadores, é o momento, né? Vamos lá. Então agora pedimos licença para que possamos ouvir os recados dos nossos parceiros, né? A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. 7h48, você está acompanhando o Hora Espírita com o tema O Óbolo da Viúva. Nós queremos fazer um convite, né, para você conhecer as casas espíritas, filiadas à Federação Espírita Catarinense, que pertencem à 12ª União Regional Espírita, então a região oeste aqui. Em Chapecó, a Associação Espírita Amor e Caridade fica no bairro Palmital. A Associação Espírita Leucádio José Correia, no bairro Refápio, lá na Refap. O Centro Espírita Gotas de Luz, no bairro Pinheirinho. A Sociedade Espírita Bezerra de Menezes fica no Passo dos Fortes, mas é mais praticamente centro do que todas, né? Porque é praticamente no centro. A Associação Espírita Nosso Lar, aqui no Santa Maria, e a Sociedade Espírita Seara de Caridade, no Presidente Médici. Na região, a gente tem em Xanxerê o Centro Espírita Lar de Jesus, em São Lourenço do Oeste, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Coronel Freitas é a Associação Espírita Caminho de Luz, em Abelar do Luz é o Centro Espírita Irmãos de Luz, e em Xaxim, Associação Espírita Chico Xavier. Fica o convite, né, para ouvir alguma palestra pública. Você encontra no site da Federação Espírita ou também da 12ª URI. Tu escreve lá 12 União Regional Espírita, tu encontra todas as informações dessas casas, né? Então, só reforçando, né, Mauro? Todos os eventos são gratuitos, tanto o estudo quanto os doutrinários, não se paga nada, né? Você vai e lá, livros entra, também, isso, né, para empréstimo. se quiser, né? A maioria tem biblioteca, e se quiser fazer a compra, aí tem também para. E todas as casas também fazem aquele atendimento fraterno? Acredito Todas, que né? Todas elas devem ter
E não se cobra nada. Não cobra nada. O que é o atendimento fraterno, rapidamente? Atendimento fraterno, você vai falar um pouquinho sobre alguma situação que você está passando e as pessoas vão te orientar à luz da doutrina espírita. Né? Não substitui o psicólogo, o psiquiatra, né? Mas ele pode te dar um auxílio ali, uma luz, né? De como o espiritismo entende, né? A situação que você está passando. Muito bem. Então o tema aqui é o óbolo da viúva, no capítulo 13, né, Michel? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E também está em Mateus e Lucas, né? isso. Michel, então, como evitar que a caridade, veja só, se torne um exercício de vaidade ou até de compra de um lugar no céu, como se imaginava antigamente, né? Nós humanos, a gente tem esse problema, né, às vezes, de desvirtuar as coisas que são de Deus, né? Então é uma pergunta bastante delicada, porque não trata do que a gente faz, mas do porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Essa reflexão. Então o Evangelho nos ensina que aquele que faz o bem com ostentação já recebe a sua recompensa. Ou seja, se a gente busca o reconhecimento, o aplauso, um retorno daquilo, né? Esse já é o nosso pagamento. A caridade, ela não é uma moeda de troca com Deus. Porque a gente não tem nada que Deus não precise, né? Deus tem tudo em abundância. Então a gente não está negociando com Deus nada. Né? Então, para evitar essa armadilha, a gente precisa vigiar a nossa intenção. Né? Perguntar para nós mesmos, eu faria isso se ninguém estivesse me olhando? Também a gente precisa lembrar que a maior recompensa acontece no ato. O André Luiz tem uma frase bastante interessante, ele diz assim, o bem que fizemos em qualquer lugar é nosso advogado em toda parte. Ou seja, é aquilo que a gente falava no início, né? Se a gente está buscando o bem, a espiritualidade converge também para nos auxiliar e nos amparar nas nossas dificuldades, né? Porque o bem, ele vai se multiplicando, né? A gente vai se fortalecendo com isso. Então, a verdadeira caridade, ela preserva a dignidade de quem recebe. Então, a gente tem que também ter esse cuidado que a gente estava comentando antes, né? De não humilhar também a pessoa que está em necessidade. Porque ela está momentaneamente em necessidade, né? Não quer dizer que amanhã ou depois não seja nós que vamos precisar de um amparo, né? Seja ele moral ou material mesmo. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que o ideal seria a gente converter a doação em trabalho, dignificar aquela pessoa, né? O que eu acho bonito, muitas vezes, as casas fazem é o bazar solidário. As roupas doadas, elas são colocadas expostas e as pessoas vão lá e compram 50 centavos, R$1, porque a pessoa escolhe aquilo. Ela não recebe uma sacola, toma. A pessoa vai lá e escolhe. Então, dá um pouquinho de dignidade àquela pessoa, né? Querendo ou não, é um gesto, né? Mesmo a pessoa estando na cidade, ela gosta, ela diz, isso aqui eu acho mais legal, isso aqui não, né? Então, eu acho isso bastante interessante que algumas casas espíritas fazem, né? E provavelmente algumas outras religiões também. Então, a viúva, como a gente ressaltou, ela não buscou o reconhecimento. Às vezes, até ela teve vergonha, né? Porque imagina todo mundo lá doando coisa, moedão, e ela vai lá e coloca 2 centavinhos. Às vezes, podia até ser motivo de crítica, até ser enxotada do templo, né? Então, ela foi lá e doou aquele pouquinho. Então, ela simplesmente deu porque ela achava que aquilo era o melhor a se fazer. E aí, no Livro dos Espíritos tem isso, né? Diz assim, mas é aquela pessoa que diz, não, agora que eu sei que eu tenho que fazer a caridade, eu vou lá, mesmo sem ter o sentimento, eu vou lá e faço. Os Espíritos dizem que não, que é importante, mesmo a gente sabendo que vai receber a paga, a gente fazer aquilo. Porque é um treino, né? Assim como a gente está aprendendo, né, a escrever, a gente não escreve de maneira mais maravilhosa, a caridade também é um exercício que aos pouquinhos a gente vai tendo mais tração. E quando a gente vê que aquilo que a gente vai doando vai aumentando, muitas vezes as situações assim, a gente vai na casa de alguém, para fazer a doação, e a pessoa começa a contar um pouquinho da vida dela, quanto aprendizado, quanta riqueza tem na maneira que ela aborda as coisas, na maneira que ela observa o mundo. Então é uma troca que a gente recebe, muitas vezes a pessoa que está recebendo a doação, muito mais nos ensina e muito mais nos enriquece do que aquilo que a gente deu, às vezes alguma questão material para ela. Então é muito interessante, se você tiver a oportunidade às vezes de fazer, principalmente essas visitas e conhecer mesmo as pessoas, né, com profundidade, não simplesmente ir lá dar e virar as costas, né. Eu lembro de um palestrante que veio aqui em Chapecó, ele disse que eles faziam doação de sopa. E aí eles iam lá, doavam a sopa e iam embora. E daí chegou um dia que um dos rapazes disse, o senhor me dá licença aqui, mas eu não sei se vocês sabem que a sopa dá muita sede. E como vocês não nos dão água, às vezes a gente tem dificuldade. Então, muitas vezes também a gente sentar lá e conversar com a pessoa, né? E o que o Espiritismo diz também? Que a gente, muitas vezes as pessoas fazem assim, a gente dá a palestra e depois dá a comida. O Espiritismo diz que não. Primeiro a gente dá a comida, se a pessoa quiser escutar a palestra, daí ela fica. Porque ele não pode obrigar a pessoa a fazer alguma coisa que ela não queira, né? A necessidade material é muito mais. Então você dá a questão material e se a pessoa quiser te escutar, quiser trocar uma ideia, quiser conversar com você, aí você faz essa troca com ela. Eu queria saber o seguinte, o trabalho, tu falou trabalho, esses dias nós estávamos falando, você falou em bônus hora, acho que é assim do Nosso Lar, dá para você dar uma...
uma pincelada nisso, porque do outro lado continua. Isso. A gente não morre, né? Lá no livro Nosso Lar tem uma questão bastante interessante. Eles estão numa cidade espiritual e lá eles também trabalham, né? E cada trabalho é convertido nesse bônus hora, que seria um aprendizado que eles fazem, um curso que eles podem fazer, que é revertido. Então não tem um salário material, mas tem essa possibilidade de você gerar um aprendizado. Então tudo que a gente e faz... um crédito, né? Isso, é um crédito que a gente faz, né? Às vezes até depois de tantos bônus horas a gente pode voltar para visitar a família, né? Ou receber alguma notícia da família. Então é uma troca que a espiritualidade faz para nos manter ativos. Então, se você não quer fazer nada no plano espiritual, tudo bem, mas também você não vai receber nada mais do que o necessário para aquela situação. E nesse bônus hora, só com boa atitude, Isso, bom com pensamento. bons trabalhos, né? Né? Isso, Boa intenção É, também. com boa intenção. Ou seja, se você não vai ganhar se você fizer com desinteresse, né? Sem ter é mais ou menos isso. Fica né? o convite para assistir o filme, né? O filme eu acho bastante interessante, Lindo ele elucida filme. um pouquinho isso. É, Nosso Lar, o nome do filme. Ô, Rafael, uma pergunta assim, quem é que hoje representaria a viúva na nossa sociedade atual e quais seriam, então, repisar um pouquinho, as moedas, né, que o mundo precisa? É justamente aquilo que a gente está falando, né? A viúva representa a doação verdadeira, doação de sentimento, né? Aquela pessoa que não esperava nada em troca, que estava confiante na providência divina, que iria, né, ser auxiliada, mas é justamente quem doa, não por aparência, né? A gente sabe hoje que as pessoas às vezes, né, e a gente vê o movimento das redes sociais é muito grande, né? Estão doando e já estão, né, fazendo. Então é a doação que a gente comentou lá atrás. Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, né? Uhum. Então é o bem pelo bem, sem intenção nenhuma, sem algo que a gente pode supor de troca ou de reconhecimento. Isso é alguém que está dentro dessa doação verdadeira, que seria a representação da viúva, né, nos dias atuais, né? Então ela ofereceu o sentimento puro ali, né? Aquela condição de entrega sincera. Então a gente pode dizer que também, né, nessas moedas do mundo, que o mundo mais precisa, é justamente aquilo que a gente comentou. E eu acho que principalmente o nosso tempo, né, aquilo que a gente está, né, tem de mais precioso. Quando a gente está doando ao próximo, a gente está fazendo uma caridade extrema, né? Palavras de conforto, a escuta atenta, a próxima paciência. E a gente pode começar isso tudo dentro da nossa casa, que é o nosso maior desafio, né? E a gente às vezes fala que as missões, muitas vezes, elas são... a gente tem a impressão que as missões elas têm que ser grandes, né? A gente tem que exercer essa caridade lá fora, mas dentro de casa, que nem o Michel falou, aquele exemplo que é tão importante, aquela pessoa às vezes que deixa o teu lar arrumadinho, né? A condição que você tem lá dentro do teu ambiente, tanto doméstico quanto do trabalho, ali que você tem que exercer o teu papel, aí que você tem que doar aquilo que muitas vezes pode te fazer falta. Então é nessa condição que a gente tem que entender, né, que essas moedas que o mundo está precisando, que é o amor. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem do Cárita que diz assim: a verdadeira caridade é igual ao frasco de perfume quando você não vê o frasco, mas sente o perfume. Muito forte. A gente lembrar que a gente não precisa de um salvador externo, né? A gente sempre está buscando alguém que vai nos indicar o caminho. Cada um de nós sabe essa caminhada, né? Não é uma coisa... Essa caridade que a gente está explicando aqui não é uma coisa que é escondida das pessoas, né? Cada um pode fazer o seu. Então, Jesus nos mostrou o caminho, basta a gente estudar ele e ir seguindo seus exemplos para a gente conseguir ter um bom proveito do exercício da caridade moral. Muito bem, 7h59, como uma mensagem final aqui, um resumo. O óbolo da viúva pobre, nos dias atuais, então, é o sorriso que você dá a quem te irrita, ou o tempo que você dedica a quem ninguém quer ouvir. O óbolo da viúva não é sobre o quanto dinheiro tiramos da carteira, mas sobre o quanto de nós está em cada gesto nosso. Que nessa semana nós não procuremos apenas moedas para doar,
mas encontremos dentro de cada um óbulo de paciência, perdão e fé. Isso nos torna espíritos mais leves e felizes, né? Chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita. Muito obrigado, Michel. Obrigado, amigos. Bom final de semana. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a todos, que tenhamos uma ótima semana. Muito obrigado, Carlos, na operação técnica da Rádio Chapecó. Um forte abraço ao pessoal aí da Palmar Impermeabilizações, né? O João, a Sandra, a Rose. E da Agropecuária Marcon, aí a Fábio, né? O Adelar. Muito obrigado a você pela sua audiência. Desejamos a todos um ótimo final de semana e até sábado que vem, às 7 horas, com mais um Hora Espírita aqui na Rádio Chapecó FM. Hora Espírita.